Jean-Paul Sartre, de 1905 a 1980, pioneiro do existencialismo. Jean-Paul Sartre nasceu em 21 de junho de 1905 em Paris, na França. Quando seu pai morreu em 1906, Sartre e a mãe foram morar na casa do avô materno, Karl Weitzer, que era um respeitado escritor nas áreas de filosofia e religião. As crenças religiosas do avô mostraram-se um ponto de discórdia entre os dois, mas embora Sartre sentisse da presença de Weitzer, aceitava-o como tutor. Estudou filosofia na prestigiada Universidade École Normale Supérieure em 1924 e 4 anos mais tarde conheceu sua colega de estudos e companheira de vida Simone de Beauvoir, que viria a escrever o livro O Segundo Sexo, considerado um dos mais importantes textos feministas já produzidos. Depois de se graduar, Sartre se alistou no exército e então empregou-se como professor. Em 1933 ele se mudou para Berlim para estudar filosofia com Edmund Husserl. Enquanto esteve na Alemanha também se tornou amigo de Martin Heidegger. O trabalho desses dois homens teve um impacto profundo na filosofia de Sartre e, em 1938 ele publicou a novela filosófica A Náusea. Em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, foi convocado pelo exército francês. No ano seguinte foi capturado pelos alemães e mantido prisioneiro de guerra durante 9 meses. Nesse período Sartre começou a escrever seu mais famoso trabalho existencial, O Ser e o Nada. Em 1941 retornou a Paris e 2 anos mais tarde o livro foi publicado, tornando-o famoso aos olhos do público e estabelecendo sua posição como um intelectual-chave da era do pós-guerra. Em seguida Sartre trabalhou como editor no jornal Les Temps Modernes, no qual teve a oportunidade de escrever e lapidar continuamente sua filosofia, focando o mundo social e político da época e tornando-se um ativista político, compromisso que manteve até o final da vida. Socialista convicto, ele apoiou a União Soviética durante a Guerra Fria. Apesar de ser crítico do totalitarismo implementado pelo governo, reuniu-se com Fidel Castro e Che Guevara, opôs-se à Guerra do Vietnã e ficou famoso como porta-voz contra a colonização da Argélia pela França. Sartre foi um escritor prolífico. Em 1964 foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura, que ele recusou, tornando-se a primeira personalidade a tomar essa atitude, afirmando que nenhum escritor deveria ser transformado em uma instituição e que as culturas do leste e do oeste deveriam ser capazes de fazer intercâmbios sem nenhuma intervenção. Durante sua longa carreira de escritor, Sartre produziu livros de filosofia, filmes e peças. Os temas filosóficos de Jean-Paul Sartre, embora os objetivos do ativismo político tenham ocupado sua vida madura, o trabalho inicial de Sartre no existencialismo é considerado uma das mais profundas obras filosóficas já produzidas. Conhecimento do eu. Sartre considerava que cada pessoa individualmente era um ser por si mesmo que tinha autoconsciência. Segundo ele, as pessoas não possuíam uma natureza essencial. Em vez disso, tinham uma autoconsciência e uma consciência que sempre poderiam ser modificadas. Se uma pessoa acredita que seu lugar na sociedade determina sua percepção ou desejo ou que essa visão não pode ser mudada, ela está enganando a si mesma. Dizer a alguém é apenas assim que eu sou também é um auto-engano. Segundo Sartre, a autoatualização, o processo de fazer algo como que alguém já foi feito, é sempre possível. Para isso a pessoa precisa reconhecer o que Sartre chama de facticidade, as realidades, baseadas em fatos, que ocorrem externamente ao indivíduo e que agem sobre ele. O indivíduo também deve compreender que ele possui uma consciência independentemente daquelas realidades. Sartre considerava que o único tipo de perspectiva realmente autêntica é a compreensão de que, embora um indivíduo seja responsável por sua consciência, a consciência do eu nunca será idêntica à consciência efetiva. Ser em si é ser para si. Para Sartre existem dois tipos de ser, em si, ser em si coisas que têm uma essência que é ao mesmo tempo definível e completa,
no entanto não o tem consciência de sua essência completa ou de si mesmas. Por exemplo, pedras, pássaros e árvores. Por soi, ser para si coisas que são definidas em virtude de terem consciência e de estarem conscientes de que existem, como os humanos, e estão também conscientes de que não possuem uma essência completa associada aos em si. O papel do outro. Sartre afirma que é uma pessoa, ou o ser para si, só se torna consciente de sua existência quando vê outro ser para si ou observando. Portanto, a pessoa somente se torna consciente da própria identidade quando é vista pelos outros, que também possuem consciência. Ou seja, uma pessoa somente compreende a si mesma em relação aos outros. Ele vai além e afirma que encontrar o outro pode ser complexo de início porque uma pessoa pode achar que o outro ser consciente o está vendo como um objeto no que se refere à aparência, tipo e essência, mesmo que seja na imaginação. Como resultado, uma pessoa pode então tentar ver os outros como objetos simples e definíveis e sem nenhuma consciência. De acordo com Sartre, é a partir da ideia de outro que vimos o racismo, o sexismo e o colonialismo. Responsabilidade. Sartre acreditava que todos os indivíduos tinham uma liberdade essencial e que as pessoas eram responsáveis por suas ações, suas consciências e todos os demais aspectos de si mesmas. Mesmo que um indivíduo não queira assumir a responsabilidade por si mesmo, segundo Sartre, essa é uma decisão consciente e ele será responsável pelos resultados de sua inação. Com base nessa noção, ele explica que a ética e a moral são subjetivas e relacionadas à consciência do indivíduo. De modo nunca haverá nenhum tipo de ética ou moralidade universais. Liberdade. À medida que se dedicou mais às questões políticas, Sartre examinou como a consciência e a liberdade individuais se encaixavam em estruturas sociais como o racismo, sexismo, colonialismo e a exploração capitalista. Ele disse que essas estruturas não reconheciam a liberdade e a consciência individuais e em vez disso objetificavam as pessoas. Ele acreditava que as pessoas sempre tinham liberdade. Não importa quão objetificado um indivíduo pudesse estar, o fato de a liberdade e a consciência existirem significava que os indivíduos ainda tinham a capacidade de fazer algo acontecer. Para Sartre, a liberdade e a consciência inerentes são ao mesmo tempo uma dádiva e uma maldição. Embora a liberdade possibilite que alguém mude o rumo da própria vida, há também um grau de responsabilidade que vem junto com essa possibilidade de mudança.